Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier e você é muito bem-vindo. Setor de serviços atinge patamar 12% superior ao nível pré-pandemia. No semestre, a alta foi de quase 5%. Comércio se prepara para o Dia dos Pais. A preferência de quem quer presentear são vestuários, calçados e acessórios. E na coluna Como Investir, o Thiago Godoy explica o Drex, primeira moeda digital do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. O setor de serviços encerrou o primeiro semestre com alta de 4,7%. Em junho, o volume de serviços prestados no país chegou a um patamar 12% superior ao de fevereiro de 2022, preferência da atividade econômica pré-pandemia de Covid-19. Apesar disso, a taxa ainda está 1,5 ponto abaixo do ápice atingido na série histórica em dezembro do ano passado. Na passagem de maio para junho, a alta foi de 0,2%, puxada pela recuperação parcial dos serviços profissionais, administrativos e complementares. A melhora foi registrada em 16 unidades da Federação, com destaque positivo para São Paulo, Paraná e Distrito Federal. A maior influência negativa veio do Rio de Janeiro. Os dados constam na pesquisa mensal de serviços divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. E comemorando no próximo domingo, o Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio. Eu fui lá conferir e a perspectiva de vendas para o setor é positiva. Vamos ver. Com volume de vendas de quase 8 bilhões de reais, o Dia dos Pais representa um crescimento de 2,2% em relação ao ano passado. A estimativa é da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Com um corte na taxa de juros, realizado pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, as vendas neste ano poderão ter reflexos positivos para o comércio. Na preferência dos consumidores estão as lojas de vestuário, calçados e acessórios, que devem responder pela maioria das vendas, aproximadamente 3 bilhões de reais. Produtos de utilidade doméstica e eletroeletrônicos devem faturar em torno de 1,19 bilhão. Em seguida, vêm os itens de perfumaria e cosméticos, com 1,16 bilhão de reais. O nosso forte hoje realmente é roupas, mas como um acrescento, sempre um aumento muito bom, vendemos também muito bem nossos sapatos, que é um acréscimo na nossa venda, que é um a mais, é um diferencial no dia a dia. Acabei de comprar aqui o presente do Dia dos Pais. É um dia especial, tem que ter surpresa. Neste Dia dos Pais, alguns produtos tiveram alta nos preços, como perfumes, sapatos e livros. Por outro lado, as televisões estão mais baratas, assim como os computadores e os celulares. Essa redução no preço é uma estratégia utilizada pelos lojistas de oferecer condições mais vantajosas para facilitar a compra de itens que geralmente são vendidos a prazo no cartão de crédito. O avanço nas vendas também pode refletir nas contratações de trabalhadores temporários. São esperadas 10.380 vagas para atender a demanda sazonal das vendas. O levantamento também mostra que os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro devem movimentar a maior parte das vendas, 58%. No Distrito Federal, o desempenho do comércio também deve aumentar. Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio DF, 67,3% dos consumidores querem presentear os pais e 58% dos lojistas acreditam que as vendas serão melhores que as do ano passado.
Você vai comprar presente para o Dia dos Pais esse ano para o seu pai? Vou comprar sim, eu ainda estou decidindo. Mas estou vendo perfume, outra opção. E pretende gastar até quanto, mais ou menos, nesse presente? Acho que até uns 100, 150 reais. Pai, né? Pai dá tudo pra gente, a gente tem que dar de volta. Os shoppings da capital federal seguem movimentados durante o dia todo. E para atrair a atenção dos consumidores, os lojistas capricham no desconto e nas vitrines chamativas. Nossos kits estão com descontos exclusivos, maravilhosos, assim, ofertas imperdíveis e kits completos. Realmente são presentes. E isso atrai mais os clientes? Ah, com certeza, né? Porque em datas assim especiais, eles procuram muito presentes mais completos. Então, quando a gente já lança esses kits com promoção, aí junta o útil ao agradável e é isso, agrada todo mundo. Em comparação ao mesmo período do ano passado, as lojas estão faturando de 20% a 25% a mais neste Dia dos Pais. Em algumas lojas, os descontos chegam até 50%. É a primeira vez que estamos fazendo um desconto antecipado de 50%, um diferencial para o Dia dos Pais. Os preços variam, mas de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os presentes para os Dias dos Pais subiram mais que a média da inflação. A cesta de presentes e os serviços relacionados à data estão 4,1% acima do ano passado. Banco Central estuda o fim do crédito rotativo do cartão de crédito. A possibilidade foi anunciada nesta quinta-feira pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto. O crédito rotativo é a modalidade em que o consumidor paga menos que o valor integral da fatura do cartão. Após 30 dias, a instituição financeira parcela a dívida. Com o fim do crédito rotativo, um dos modelos mais caros do mercado, uma possibilidade seria o parcelamento direto do cartão de crédito, com uma taxa ao redor de 9% ao mês. Segundo Campos Neto, o Banco Central deve apresentar uma solução em até 90 dias. E nesta semana, o Banco Central anunciou o Drex, a versão digital da moeda brasileira. A previsão é que a moeda esteja disponível para a população até o fim do ano que vem. Esse é o tema que o especialista Tiago Godoy traz hoje na coluna Como Investir. Olá, Tiago, boa noite. Olá, Camila, boa noite a todos aqui do Jornal, um prazer estar aqui com vocês. Pois é, o Drex, que já foi chamado aí de Real Digital, né? Esse projeto do Banco Central para criar, de fato, essa moeda digital que vai funcionar mais ou menos como uma versão online do real mesmo. Ela é o real de forma online. Agora, por enquanto, esses próximos meses, né, na verdade, mais de um ano aí, ela vai ficar passando por uma fase de testes e aí a previsão, né, é que os consumidores possam usar a partir do final do ano que vem. Então, está em uso experimental. E aí o Drex, ele tem características que são assim, especiais. É diferente, por exemplo, de uma moeda digital, como, por exemplo, o Bitcoin. Então, muito importante ficar claro que o Drex não é uma criptomoeda, tá? E qual que é a principal diferença? É a regulamentação e o controle sobre essa moeda virtual brasileira. Porque esse controle, essa regulamentação, vão ficar inteiramente a cargo aqui do Banco Central do Brasil. As criptomoedas não têm essa regulamentação, elas têm uma gestão descentralizada, então é muito diferente, tá, de uma criptomoeda. Agora, em linhas gerais, né, o Drex ele vai ser emitido exatamente da mesma maneira que o real convencional. Tá? A criptomoeda ela não é assim, ela tem outro tipo de regulamentação e tem outras questões financeiras. Então, no caso do Drex, ele vai ter um valor fixo, igualzinho ao real, é 1 para 1, sempre vai ser 1 para 1, não vai ter uma cotação exclusiva, por exemplo, como é com o Bitcoin e as outras criptomoedas. Ele acompanha exatamente a cotação do real. Tá? Bom, e essa tecnologia, Drex, ela é uma tecnologia de ponta, é segura, transparente, vai ser, né, protegida pela internet, e aí realmente agora tem toda essa fase de teste para poder garantir que tudo vai sair da maneira que está sendo planejada, né? E ela vai ser, então, emitida, vai ser garantida pelo Banco Central e vai ser usada pelas instituições financeiras, né, pelas diversas instituições financeiras. E aí, Camila, tem uma pergunta que apareceu muito para mim esses dias,
em relação ao Pix, né? Mas qual que é a diferença do Drex com o Pix? É bem diferente. Na verdade, assim, a gente pode até considerar que, né, o Drex é uma espécie de primo aí do Pix, porque tem a questão de permitir transações instantâneas entre instituições financeiras diferentes, né? Então tem essa similaridade. Agora, o Drex ele vai funcionar de uma maneira distinta, que ele tem uma outra tecnologia que é chamada de DLT, que é a tecnologia blockchain. Então, é um conceito mais amplo, é bem diferente. O Pix é um meio de pagamento, já funciona muito bem, inclusive, né? Agora, o Drex vai ser essa representação digital do real, ambiente novo, plataforma nova, vai permitir que aí novas inovações vão surgir, né? Então, realmente é uma nova tecnologia, uma coisa mais ampla, vai ser usada em diferentes serviços financeiros. O Pix ele é usado para transferência imediata, o Drex vai ser para diversos serviços financeiros. Então, assim, em resumo, o Drex é uma nova forma de moeda de maneira digital que o Banco Central está trazendo aqui, né, e vai ser disponibilizado a partir já do final do ano que vem. Muito bom, Thiago. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço e até semana que vem. Boa noite. No próximo bloco, a conversa aí com uma especialista em vendas e comunicação persuasiva. Não saia daí, eu já volto. Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta ao vivo para todo o Brasil. Escutar um não do cliente é comum no dia a dia de quem trabalha, né, com vendas. Será que existe uma forma de contornar essa situação? É sobre isso que a especialista Kelly Evangelista vai dar dicas para a gente agora. Boa noite, Kelly, seja muito bem-vinda. Boa noite, Camila, obrigada. Kelly, bom ter você aqui com a gente. Para a gente começar, Kelly, eu já vou começar assim com uma pergunta básica. O não é mesmo o fim da negociação ou tem maneiras aí de contornar essa negativa do cliente? Camila, essa é uma pergunta muito comum, porque para quem trabalha com vendas, o interessante é realizar, concretizar a venda de fato. E as objeções realmente são um empecilho ali que o cliente coloca à frente da oferta. Mas tem um estudo que diz que mais de 80% da primeira objeção que o cliente fala não é bem aquilo que ele está querendo dizer, o motivo pelo qual ele não está comprando, né? Então, é muito comum ouvir coisas do tipo, eu vou falar com meu marido, eu vou analisar, né? Sempre tem uma desculpa ali meio que padrão. Mas isso como eu disse, é muito comum. Porque, às vezes, a gente não quer falar ali, né, na hora para o vendedor que nós não queremos comprar o motivo. Então, fazendo uma analogia rápida aqui, até uma experiência que eu acho que já deve ter acontecido com quem está assistindo e até mesmo com nós mulheres, mas já aconteceu de eu entrar numa loja, provar um sapato lindíssimo, né? E aí eu falo, poxa, eu vou comprar. Aí eu pergunto depois, quanto é? Né? Um sapato bonito, confortável. E aí a mulher fala, R$800, né? R$1.000. Aí você fala, mas sabe o que é? É que ficou um pouco apertado. É porque essa cor acho que não vai combinar com os meus vestidos. Quando na verdade é por causa de preço. Então é importante entender que sempre a primeira objeção não é bem aquilo que o cliente está querendo dizer. E o que fazer, Kelly, nesses casos? Como lidar com isso? Que você já definiu aí o que pode ser objeção, o que pode ser uma desculpa, aquela esfarrapada que a gente dá quando não pode comprar no momento. O que fazer nesses casos? O importante é fazer perguntas persuasivas. Quando o cliente fala ali a primeira desculpa ou a primeira objeção, né? O primeiro ponto a primeira regra é não revidar a objeção, querer fazer com que o cliente concorde com você, né? Você fala, poxa, você gostou, um exemplo, desse sapato? Ele ficou confortável? Né? Mas ficou, né? Mas aí ele vai vir outra desculpa, e ali as perguntas abertas também, que é importante, para o cliente trazer de fato qual é a objeção, qual é o motivo pelo qual ele não está comprando. Porque às vezes não é só dinheiro, às vezes é falta de confiança, ou não viu muita qualidade, ou está receoso. O importante é entender o real motivo para você começar
começar a lidar com as objeções. E isso reduziria aí as chances de ouvir um não como resposta? Sim, total. Porque, como eu disse, as pessoas só querem fugir de vendedor. Ninguém gosta de vendedor. As pessoas adoram comprar, mas detestam que alguém tente vender algo. Então, é interessante você começar a observar as pessoas que cada um tem uma motivação para a compra de um produto ou de um serviço. Então, por isso que o mesmo argumento que você usa para um determinado cliente, para convencê-lo, não será o mesmo que o outro, né? Porque a motivação, cada um tem a sua motivação pessoal para a compra do produto ou do serviço. Sim, você deu aí algumas dicas, né, que é fazer perguntas, mas existe também alguma técnica assim, mais específica para lidar com essas justificativas que o cliente dá, muitas vezes para fugir das abordagens comerciais? Sim, isolar a objeção. Como eu disse, as pessoas detestam ser contrariadas, as pessoas gostam ali de um reforço positivo do que ela está falando. Então, quando o cliente te disser algo, você diga: compreendo, Carlos, mas além dessa questão de dinheiro ou porque o prazo, tem mais alguma coisa que impeça você de fechar esse negócio comigo hoje ou comprar esse produto hoje? Porque aí você vai trazendo o cliente, né, para a realidade, sem aquelas desculpas farrapadas, e ele vai ter que se esforçar ali um pouco mais para ou dizer realmente a verdade, para que você entenda, né? Fala, poxa, então tá um pouco alto esse preço, e se eu parcelar em 18 vezes? E se eu diminuir o prazo de entrega? E se eu te der esse bônus adicional? Né? Então, entender. Então, isolar a objeção, compreender, não diga assim, concordo, concordo, não, você fala compreendo. Mas, além disso, né, tem algo que impeça de você levar esse produto hoje? É uma técnica interessante para usar nas abordagens. E uma forma aí de gerar mais empatia, né? Criar uma conexão com aquele cliente, né? Ótima dica, Kelly, é verdade. E em termos de postura e persuasão, Kelly, como é que o vendedor ele deve se posicionar para ser bem-sucedido nas ofertas? A postura dele também conta nesses casos, né? Muito, Camila, bastante. Porque as pessoas compram primeiro pessoas para depois comprar produtos e serviços. Quando você vai trabalhar numa empresa ou você vende algo, é empreendedor, você tem que acreditar muito naquele produto, porque você não consegue vender aquilo que você não compra. Então, é co-criar a venda, é falar com brilho nos olhos daquilo que você está vendendo, sem parecer um discurso robotizado, porque as pessoas estão cansadas desse tipo de discurso, não só pessoalmente, mas como também por WhatsApp, que as pessoas estão, hoje é um principal meio de comunicação. Então, é humanizar um pouco mais a sua oferta e sair um pouco do piloto automático, um robozinho falando da descrição do produto e do serviço. Isso já muda consideravelmente a postura, a forma que o cliente vai enxergar a sua oferta, para soar como um conselho, um direcionamento, uma venda que a pessoa saia satisfeita realmente por aquela compra, não porque tive que me livrar daquele vendedor chato. Muito bom, Kelly. Tá certo. Obrigada pelas dicas que você deu, por esse bate-papo hoje aqui. Obrigada a você, Camila. E foi de um não que surgiu aí um negócio de sucesso em Rio Branco, no Acre. Vamos conhecer agora o vendedor de água de coco, que na tentativa de evitar desperdício, encontrou uma oportunidade. A reportagem é de Márcio Fontinelli. Imagine que seu sustento de vida é trazer toneladas de frutas de um estado em um caminhão e quando você chega com os produtos, o comprador simplesmente diz que não vai ficar mais com a carga. Foi exatamente o que aconteceu com o Júnior em 2016. Mas o que parecia ser um prejuízo irreparável acabou se tornando uma oportunidade de negócio que mudou a vida desse acreano. A gente viu a oportunidade de trazer o coco, e vender aqui na cidade. Fizemos isso. Um cliente que pediu coco, ele não quis ficar com coco e daí ele se estraga com uma certa rapidez. Então, para não perder aquela fruta, nós tivemos que encher nas garrafinhas e vender na rua. E a gente começou a vender no sinal e deu certo. Fizemos uma meta de 20 garrafas por dia, era o suficiente para a gente e a gente viu que dava para vender mais.
e começamos a melhorar, inovar, aprimorando e hoje, graças a Deus, estamos vendendo bem mais. E foi na união da família que Júnior encontrou forças para seguir em frente. A esposa, Iana, estava lá em cada momento e conta que não foi fácil. A gente chegou a ser discriminado no semáforo, né? Até pelas pessoas que passavam, pessoas que conheciam a gente. E foi assim, não foi fácil. Mas tudo isso foi superado. Hoje a Império do Coco atende quase 1.000 clientes por dia. E além das garrafas, também vende a fruta. O ticket médio por cliente é de R$ 8,00. E não é só isso. Investindo cada vez mais na venda da água de coco, o pequeno empresário tem se tornado cada vez maior em Rio Branco, no Acre. Hoje nós temos mais de 20 pessoas trabalhando diretamente com a gente e muito mais de 30 diretamente, né? Hoje a gente distribui dentro aqui na nossa cidade. As 2 maiores redes de supermercados são nossos clientes. Além das redes de supermercados, nós temos as redes de farmácia, temos também os pontos na rua onde a gente vendemos e recentemente, com um mês, inauguramos aqui o shopping, que é o nosso novo lançamento, fizemos uma estrutura bem moderna para poder atender, né, toda essa pessoa que vem aqui no shopping. Para chegar até aqui, além do apoio da família, Júnior também contou com o atendimento do Sebrae, que ajudou na gestão administrativa da empresa. Foi fundamental. Eu lembro que nós tivemos a visita, né, do técnico do Sebrae no nosso estabelecimento, bem no início, antes de ter toda a estrutura que a gente temos hoje. Ele foi lá, o Jailson, né, e logo de cara ele disse que nós precisávamos contratar alguém. E nós tínhamos receio em relação a isso, porque via como um custo e não como benefício. E quando a gente contratou, a gente alavancou nossos resultados. E a gente viu que realmente era uma orientação correta. E desde então a gente teve essa parceria com o Sebrae, né, e sempre nos ajudando, tanto na questão financeira como na questão de gestão, de logística. Então o Sebrae é um parceiro que tem somado bastante no nosso crescimento. A Sandra foi quem acompanhou todo esse processo. Foi desenhado todo passo a passo com a empresa, né? Naquele momento empreendedor, né? E aí ela se formalizou, começou como uma MEI, né? Como microempreendedor individual e sempre o Sebrae acompanhando todo o desenvolvimento, a parte de marketing, a parte de desenvolvimento de produto, identidade visual. E aí deu tanto certo que ela se transformou rapidamente numa ME. Quem diria que de uma carga de coco recusada, o Júnior e a família iriam fazer uma empresa consolidada. O sucesso tem sido tanto que agora o empresário não quer só vender a fruta, mas ter a própria produção. A gente já está vendo o nosso próprio plantio, porque aqui no Acre nós temos uma dificuldade da fruta. Daqui a mais ou menos setembro a novembro começa a faltar o produto e nós trazemos da Bahia. Então, por conta disso, estamos vendo os projetos, né, que até os 5 anos já temos nosso próprio plantio para ter nosso próprio consumo. E antes disso, temos uns projetos de estrutura sobre maquinário, onde a gente vai modernizar toda a parte de invase, né, vamos expandir ele para que possamos continuar atendendo e expandir ainda mais. E a Iana, que esteve ao lado de Júnior em cada ponto dessa história, também não esconde a certeza de um futuro ainda melhor. A gente espera que a Império do Coco continue em crescimento, como ela tem sido até hoje, né? E a gente continue sendo essa empresa de sucesso. Brasileiros com contas atrasadas têm até esta sexta-feira para participar do mutirão de renegociação de dívidas. A ação da Senacom abrange dívidas bancárias, débitos com varejo, entre outras modalidades. Pode participar qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso, sem limites nos valores dos débitos ou na renda. Basta procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, associações ou o Ministério Público. Também é possível renegociar online pelo portal consumidor.gov.br. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã.